Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo à minha série sobre espiritualidade cristã. Preste atenção em Deus, preste atenção no caráter de Deus, nos atributos de Deus. Nós falamos sobre esse Deus que pode todas as coisas, ele é onipotente. Hoje nós vamos falar sobre um Deus que está presente em todos os lugares e um Deus que sabe todas as coisas. Quando a gente conhece esse Deus de perto, a gente experimenta esse Deus que pode tudo, sabe de todas as coisas, está em todo lugar, isso traz um conforto enorme, porque a gente sabe que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam esse Deus poderoso, altíssimo. Seja bem-vindo à minha série, inscreva-se no meu canal. Deus sabe todas as coisas? A gente diz isso em teologia que Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o passado, o presente, futuro, e ele nunca será surpreendido por qualquer coisa que aconteça. Não há nada que Deus pense, olha, puxa, por essa eu não esperava, eu não sabia que isso iria acontecer, ou essa decisão me pegou de surpresa. Isso é muito complexo para a gente entender. Nesse sentido, o nosso relacionamento com Deus não vem apenas da nossa compreensão desse Deus, mas também da resposta de que ele sabe todas as coisas e ele está conosco. O apóstolo João declara isso de uma forma muito profunda na sua carta, no 3º capítulo. E a ideia é de que Deus é maior do que o nosso próprio coração e conhece todas as coisas. Ou como Eugene Peterson afirma, nós somos conhecidos antes de o conhecermos. Isso é importante, porque Deus sabe tudo que está no nosso coração. E você observa, por exemplo, Davi no Salmo 139 dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces o meu nascer, o meu levantar, o meu se colocar em pé, o meu pensamento, tu esquadrinhas meu andar, tu sabes do meu deitar, tu conheces todos os meus caminhos, tu me sondas, conheces o meu coração, tu me provas, sabe meus pensamentos. E vê se há em mim então algum caminho mau ou perverso e guia-me para o caminho eterno. Na verdade, não há nenhum canto escuro, nenhum compartimento secreto do nosso psique, da nossa alma, que Deus não possa iluminar. Isso é extremamente confortador, especialmente quando a gente pensa nos dias de hoje, da necessidade de encontrar essa paz interior, da busca que nós frequentemente realizamos para o nosso interior numa terapia, naquela nudez interior, sem a qual, sem esse inestimável sentimento de uma intimidade com Deus, isso se torna desesperador, porque nós não estamos sozinhos quando olhamos para o nosso coração. Nós vivemos tão preocupados com as nossas deficiências, com a nossa culpa psicológica, com a nossa vergonha social, com o nosso auto-engano. Nós temos uma série de mecanismos de defesas, de antagonismos, dissociações, antagonismos internos e externos, e até mesmo psicoses, neuroses. Mas é a partir dessa necessidade de conhecer a nossa fragilidade, a nossa humanidade, a nossa deficiência interior, que nós mantemos uma série de mecanismos tão poderosos de defesa, que nós não nos revelamos às pessoas, nós nos mostramos autossuficientes, independentes, mas na realidade nós somos pessoas que carecemos da presença do Criador dentro de nós. Nas palavras do A.W. Tozer, nenhum delator pode informar sobre nós, nenhum inimigo poderá levantar alguma acusação, não há nenhum esqueleto escondido dentro dos nossos armários, esteja esquecido também, que virá se desmoronar e nos constranger sobre o nosso passado. Não há nenhuma fraqueza que vai subir à luz e irá nos afastar de Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece-nos nos pensamentos mais profundos desde que nós nascemos e Ele nos chama para si. E essa espiritualidade é importante, porque a gente saber que Deus nos descobriu, se interessa por nós, está perto de nós. E ao longo da vida nós experimentarmos o amor do Pai, sabemos que Ele nos aceitou, que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, que não haverá segredos para Ele. Isso nos dará coragem para encarar a realidade, permitindo que o próprio Deus, o Espírito, habite no nosso mundo interior e comece a nos curar, restaurar a nossa alma, reconciliar-nos, baixar a nossa guarda, retirar de nós toda aquela guerrilheira, aquela defensiva de ataque, defesa na qual nós estamos envolvidos e comprova que realmente Deus sabe tudo que está no nosso coração. Embora a maioria das coisas esteja talvez fora do nosso controle e há níveis variados de sofrimento na vida, nos nossos pensamentos, é encorajador saber que Deus sabe tudo o que acontece conosco.
E Ele está no controle, Ele sempre estará presente conosco, Ele nunca vai nos abandonar e Ele fará com que as coisas contribuam para o nosso bem. Pessoas com essa atitude de esperança e confiança podem olhar para o futuro na sua vida, na sua espiritualidade e não perderem o otimismo, não perderem a esperança, não se sentirem infelizes, porque elas podem ter certeza de que Deus as conhece. Conhecer a Deus e crer que existe um plano e propósito para as nossas vidas deveria nos encher de alegria, lembra-nos o próprio Dallas Willard. Não é por acaso que, se você estiver disposto a se submeter ao amor de Deus, a aceitar essa graça soberana de Deus, isso haverá um motivo enorme para desenvolver-se na sua espiritualidade. Porque tal consciência interior vai ajudar você a reduzir o seu estresse e em muitas das dificuldades psicológicas, o perfeccionismo, talvez aquela sensação de insignificância, complexos de inferioridade que nós lutamos, o sentimento de incompetência pessoal, bem como uma série de patologias clínicas nos dias de hoje, como ansiedade, transtornos diversos, a depressão. Todos esses sentimentos poderão ser impactados, influenciados por uma profunda aceitação de que Deus conhece todas as coisas e sabe o seu coração melhor do que você. E por isso há um incentivo na espiritualidade para um relacionamento mais pessoal e íntimo com Jesus Cristo. Jesus Cristo está em nós. Acreditar que Ele é perfeitamente bom, que Ele é humano também, que Ele sabe o que a gente sente, que Ele entende o nosso coração, porque Ele viveu na terra, Ele cresceu numa cidade, no meio de pessoas, Ele sabe as lutas e sabores que nós temos no coração. Isso pode trazer uma profunda sensação de confiança e segurança. Além de um Deus que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, é importante também nós cremos num Deus que está em todo lugar. Ele é onipresente. Então essa é uma expressão da teologia que fala desse Deus que está em todo o espaço criado. Na verdade, até alguns teólogos comparam o Deus com o universo, a relação de Deus com o universo, com a presença da alma no corpo humano. A alma está em todo lugar, tal qual a nossa alma ocupa o espaço dentro do corpo. Nós sabemos que ela existe, nós sentimos que ela está dentro, nós pensamos o que ela pensa. Deus se relaciona com todo o universo. E saber que esse Deus está presente em todos os lugares, que um Deus não está longe, não há lugar para nós nos escondermos dele. A própria Bíblia fala sobre isso em Jeremias capítulo 23. Portanto, ele não enche todo o céu, ele não está presente em toda a terra. E quando nós experimentamos esse tempo de pandemia e a impossibilidade de estarmos nos locais sagrados, de irmos aos prédios, aos templos, aos santuários, nós também experimentamos a proximidade real de Deus e uma real comunhão com Deus em casa, em qualquer lugar. Porque para aquele que tem essa vida espiritual, não há lugar solitário no universo inteiro, nem abandono absoluto. Nós podemos nos sentir sós, mas nós nunca estamos a sós. Não importa onde você estiver, não importa ao lado de quem você estiver, não importa em que cidade você se encontre, Deus sabe o que você está sentindo, Deus está presente. Esse Deus que sabe todas as coisas, Ele está presente de você. Você não pode ignorar isso. Na verdade, na Bíblia, nós somos chamados para andar na presença de Deus. Abraão tinha 99 anos de idade. Quando o Senhor se aproxima dele e lhe diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, sê perfeito. O seu neto, Jacó, também o grande pai de José do Egito, ouve essas palavras: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, esse também é o Deus em cuja presença eu estou. Ou você vê a extraordinária passagem dos profetas Elias e Eliseu, que tomaram uma série de decisões políticas e pastorais conscientes da presença de Deus. Elias, o texto bíblico falava que ele vivia na presença de Deus. O tempo todo vai destacando esse aspecto de viver na presença de Deus. O Deus em cuja presença estou. E esse é um tema frequente na Bíblia. O Deus em cuja presença estou. Essa consciência de estar na presença de Deus o tempo todo é central na experiência da espiritualidade cristã. O Deus em cuja presença eu estou, você está, nós estamos. E na história da igreja há algumas histórias lindíssimas sobre isso. Por exemplo, do irmão Lawrence, o do Frank Laubach. O irmão Lawrence, o Lourenço, era um cristão no século XVII que vivia num mosteiro, frustrado e infeliz com toda aquela disciplina de comunidade religiosa, especialmente porque a função dele no mosteiro era lavar pratos na cozinha do hospital. Em meio às panelas, caldeirões, frigideiras, ele descobriu que poderia observar uma atitude de presença, de estar na presença de Deus. E ele expressa isso em várias cartas. Ele mostra, mesmo no barulho, no alarido da cozinha,
Coisas diferentes estavam acontecendo e ele estava experimentando a presença de Deus. E todos os momentos do dia era hora de oração para ele. Então você percebe isso nas diversas cartas, ele dizendo sobre fortalecer-me no sentido da presença de Deus, de conversar continuamente com Deus, de estar continuamente na presença de Deus, de manter a minha mente na presença santa de Deus. E você vai lendo várias das cartas dele em que ele vai chamando Deus à sua presença todos os momentos do dia. Da mesma maneira você vê isso em Frank Laubach, um desconhecido missionário numa região muçulmana das Filipinas, que ele começa a aumentar a sua consciência da presença de Deus através de louvor e adoração. Ele sente que está na presença de Deus e ele vai publicando alguns livros. Um deles é, por exemplo, Cartas de um Místico Moderno, que ele vai usando frases como, por exemplo, se sentir inundado na presença de Deus, de tentar chamar Cristo para sua mente cada segundo de cada minuto do dia, compartilhar com ele todas as coisas que ele sentia ou pensava. E aquilo vai mudando a vida dele, vai transformando esse missionário que inicia um programa de alfabetização no mundo inteiro que foi usado para ensinar mais de 60 milhões de pessoas em 34 países diferentes. Tanto o Lawrence como o Laubach mostram a importância da gente simplesmente se sentir na presença de Deus. Não há muito do esforço, não há muito de um exercício, de trabalho, de meritocracia, de se esforçar para estar com Deus. O que é importante é simplesmente sentir-se na presença desse Deus, que sabe todas as coisas, pode todas as coisas e está em todos os lugares. A consciência da presença do Deus Criador, Salvador, isso é redentor, isso transforma. E na história muita gente parecida. Gente que experimentou esse consolo, essa cura. Gente que percebeu que a presença do Senhor é terapêutica. Mas eu tenho encontrado muita gente, e a história é bem parecida. Pessoas que creem em Deus, que estão nas igrejas, que se dizem cristãos, católicos ou evangélicos, mas que também desejam muito mais serem amadas pelas pessoas e que precisam desesperadamente da atenção uns dos outros, de agradar uns aos outros. E como consequência, elas se sentem frequentemente controladas pelas pressões de grupos dos amigos, pela opinião das redes sociais. Muitos reconhecem que têm um nível de rejeição social, que enfrentam a violência verbal ou bullying, até a humilhação pública. E lá no fundo do coração, elas acabam se preocupando mais com a opinião dos outros. Elas estão preocupadas excessivamente com a sua autoestima, tentando agradar uns aos outros. Crescem no medo de se sentirem ridicularizadas, seja nas mídias, seja nos seus grupos de apoio, ignorados na roda de colegas, dificilmente dizendo não quando deveriam fazê-lo. Como fazer a vontade de Deus no meio de uma sociedade que reverencia muito mais a opinião dos outros, muito mais preocupada com o que os outros dizem, muito mais olhando para que sintam-se agradáveis diante das pessoas? Você olha isso nos selfies, você vê isso no Instagram. Nós estamos excessivamente preocupados com a opinião uns com os outros. E autocentrados, preocupados conosco ou preocupados com os outros. Você nunca estará sozinho. Eu quero que você perceba isso, que Jesus Cristo está olhando para você. Ele está ao seu lado. Um dos tratamentos mais radicais e libertadores das nossas rejeições, complexos de inferioridade e medo, é essa consciência da presença amorosa de Jesus Cristo conosco. Ele está presente aqui e agora. Essa é a espiritualidade cristã. Como é consolador, sabendo que esse Deus que sabe todas as coisas, está em todos os lugares, pode todas as coisas, também está aqui conosco, soberano, agindo, presente, próximo a nós, ao lado da nossa família, perto dos nossos filhos, junto no nosso ambiente de trabalho. Ele, eventualmente, irá mover a situação, irá agir de acordo com a sua vontade. Continue vindo a Jesus, mantenha-se perto de Cristo, nunca se afaste de Jesus. De manhã, quando você está saindo da cama, ao acordar, venha a Cristo, experimente a renovação da presença de Jesus. Durante o dia, caminhe aos pés de Jesus, refresque o seu coração com a consciência desse Deus próximo de nós. Quando estamos sobrecarregados pelo cansaço da vida, nós venhamos até a presença de Jesus. Ao dormir, deixamos que os últimos momentos da noite sejam gastos na presença de Jesus. Venha Cristo com seus pensamentos, venha Jesus com seus desejos, vá ao Senhor com a sua vontade, com seus sonhos, com as suas aspirações. O próprio Jesus Cristo fala: eu lhes darei descanso para as suas almas. Tu me farás conhecer a vereda da justiça, disse Davi. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua mão direita há um eterno prazer. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus em Mateus 28, versículo 20. Não há nada mais confortador, motivador, consolador
curador, do que essa visão de Deus, que pode todas as coisas, sabe todas as coisas e está em todos os lugares, inclusive aqui bem pertinho de nós.